Hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre função. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. O meu nome é Fábio e hoje a gente vai continuar com esse assunto importantíssimo na matemática que é função. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, é muito importante que você veja esse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Nesse último vídeo, a gente definiu o que é uma função e vimos alguns elementos importantes: o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Lá eu usei aquele exemplo do posto de gasolina, tá lembrado? Nesse exemplo, eu falei que o elemento do domínio, que era lá o volume de gasolina que eu ia abastecer meu carro, estava ligado a uma imagem, que era o preço que eu ia pagar por isso, lá no conjunto contradomínio. Hoje, a gente vai ver que existe uma forma de calcular um deles sabendo do outro. Como assim? Por exemplo, se eu resolver abastecer 8 litros de gasolina e o preço da gasolina do litro é R$ 4,20, quanto que eu vou pagar? Bom, eu vou pagar 8 vezes R$ 4,20. E se eu resolver abastecer 15 litros? Bom, então vai ser 15 vezes 4,2. Então, repara, se eu chamar o volume de gasolina que eu quero abastecer de X, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar 4,2, que é o preço do litro, vezes X. Em uma função, é comum a gente chamar um elemento do domínio de X e a imagem dele de f de X. Por que isso? É porque a gente costuma dizer que a imagem está relacionada a X. Em outras palavras, ela é uma função de x, por isso é f de x. Então, voltando ao exemplo do posto de gasolina, se o valor que eu vou pagar é sempre 4,2 vezes x, e eu acabei de dizer que o preço que eu vou pagar é f de x, então f de x é igual a 4,2x. Essa expressão a gente costuma chamar de lei de correspondência ou lei da função, e ela relaciona o domínio com a sua imagem. Vamos tentar descobrir uma lei de uma função com outro exemplo, diferente para a gente ver como é que é? Imagina que eu vou pegar um táxi. E aí quando eu entro no táxi, o motorista liga o taxímetro e ele começa de um valor fixo, né? Por exemplo, R$5. E aí eu vou andando e a cada quilômetro que eu ando, ele acrescenta um valor a ser pago, né? Então digamos que seja 50 centavos a cada quilômetro que eu ande. Bom, o preço que eu vou pagar, ele é uma relação com a distância que eu vou percorrer de táxi, concorda? Quanto mais eu ando, mais eu pago. Então, qual seria a lei, como é que seria a lei da função que relaciona o preço que eu vou pagar com a distância que eu percorri de táxi? Vamos lá pensar com números, porque eu acho que fica mais fácil, como a gente fez antes. Digamos que eu ande 6 km. Quanto será que eu vou pagar? Bom, se eu for pagar 50 centavos por cada quilômetro, e eu andei 6 km, então 6 vezes 50 centavos, ou 0,5. Bom, isso daria R$3. Ah, mas toda vez que eu entro no táxi já está R$5 lá, como é que vai ser 3? Então, que na verdade aqueles R$5 que estão lá, independe de quanto eu vou andar, concorda? Eu entrei e eu já vou pagar R$5. Então, na verdade, o valor que eu vou pagar se eu andar 6 km com um táxi vai ser esses R$3, né, que vai ser 6 vezes 0,5 de cada quilômetro, mais aqueles R$5 de quando eu entrei no táxi. Então seriam R$8, né? Agora imagina que eu mudei de destino enquanto estava em trânsito e ao invés de andar 6 km eu vou andar 8 km. Quanto será que eu vou pagar? Bom, antes eu ia pagar 6 vezes 0,5, bom, se aumentou de 6 para 8, agora seria 8 vezes 0,5, mais aqueles R$5 de quando eu entrei no táxi que já estava lá, no taxímetro. Bom, repara, se cada vez que eu mudo a distância, sempre o valor vai ser a quilometragem que eu andei vezes 0,5 mais os R$5. Então, ela seria f de x, que é o preço que eu vou pagar, ela é 0,5 vezes x mais R$5, que é aquela taxa fixa.
Bom, pessoal, nessa aula a gente completou os principais elementos que compõem uma função. A gente já sabe o que é uma função, a gente já sabe o domínio, já sabe o contradomínio, já sabe o conjunto imagem e já sabe a lei da correspondência ou a lei da função. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer exercícios e botar a mão na massa. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para eu saber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço!